E aí, minha gente, estamos aqui então, vamos resolver algumas questões ligadas às aulas 14 e 15. O tema central aqui vai ser urbanização, e aí, em cada uma das questões, a gente vai tratando de alguns dos conceitos que a gente já viu lá na teoria. Questão 25, a gente vai falar então de crescimento da população urbana. E aí, cuidado para você não confundir crescimento da população urbana, né, crescimento populacional de algum lugar, com chamado crescimento vegetativo. São coisas diferentes. Crescimento vegetativo, né, coloquei aqui, ele faz parte do crescimento de uma dada população, mas ele não é o total disso. Crescimento vegetativo é o quê? Crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade, número de nascimentos, menos a taxa de mortalidade. Agora, quando você vai falar de crescimento da população urbana, você tem que pegar isso daqui, que tem a ver com o crescimento vegetativo ou natural da população do lugar, e tem que somar também a taxa de migrações, que depende do quê? Da taxa de imigração, ou seja, o número de pessoas que estão chegando no lugar, menos a taxa de emigração, número de sujeitos que estão saindo do determinado lugar. Então, tudo isso vai importar para você chegar no número total, né, da população daquele lugar. Tranquilo? Então, vamos lá. Questão 25 apresenta dois textos de referência e aí, sim, depois a perguntinha. Vou ler. Leia os textos e responda as seguintes questões. Primeiro texto. Brasil é um país Brasil é cada vez um país urbano, cada vez mais um país urbano. Vou ler. O aumento de quase 23 milhões de pessoas que vivem nas cidades, um total de 160,9 milhões de pessoas, resultou em um grau maior de urbanização, que passou de 81,2% em 2000 para 84,4% em 2010. A região sudeste continua sendo a mais urbanizada do país, com 92,2%. As regiões centro-oeste e sul têm, respectivamente, 88,8% e 84,9% de população urbana. No norte, a concentração de pessoas que vivem nas cidades é de 76,6%. E no nordeste, o número chega a 73,1%. Ok? Uma notícia aí do site da UOL. Outro texto. Urbanização da população diminui taxa de fecundidade. Entre as muitas consequências da urbanização da população, a redução do ritmo de crescimento populacional é uma das mais significativas. A organização social e econômica urbana parece não combinar com uma taxa de fertilidade muito alta. Então é isso aí, também no site do UOL. Agora sim a perguntinha. Explique o atual processo de urbanização da população brasileira e sua relação com a conjuntura econômica brasileira dos últimos 10 anos. Então, está fazendo uma reflexão aí. A gente poderia estender até os próximos 20 anos, se a gente quisesse, para explicar, por exemplo, olha só, o que você pode usar como dado de referência. Você pode pegar aquele gráfico de taxa de, de transição demográfica. Sabe qual é? Vou refazer aqui para você. Primeira linha aqui embaixo é o da taxa de mortalidade. Então, por um certo tempo, mortalidade ela vem vindo uniforme, de repente ela cai, de repente ela estabiliza lá embaixo. Depois aqui em cima você tem a linha da taxa de natalidade. Ela demora mais, depois ela cai também, se estabiliza. Você vai fazer aqui as divisões, você já estudou isso. Você vai lembrar aqui da fase 1, 2, 3, 4. E o que significa tudo isso? Você tem aqui, olha só, uma manutenção da taxa de mortalidade e de natalidade nesse período
que significa que nessa fase 1 que eu tenho um período onde a população é essencialmente rural. Nasce muita gente, morre muita gente, e a população se mantém num número mais ou menos equilibrado. De repente, essa população começa a vir para a cidade, começa um processo de urbanização nesse país. Rapidamente a taxa de mortalidade cai, mas a de natalidade demora um pouquinho. Por quê? Porque o sujeito que chega na cidade mantendo uma cultura rural, ele continua a ter muitos filhos, porque filho no campo era bom. Mas o filho dele, já nascido na cidade, já vai ter menos filho que os pais. O neto, menos ainda. Então, com o passar de uma ou duas gerações na cidade, começa a ter uma queda abrupta da taxa de natalidade, até chegar na fase 4, que é uma sociedade já tipicamente urbana, com pouca taxa de mortalidade e pouca taxa de natalidade também. Então você tem uma expectativa de vida maior, mas uma taxa de natalidade menor por várias condições aí do custo de vida na cidade, pela mulher no mercado de trabalho, em várias questões. Então, você pode relacionar o seguinte, para falar aqui da história do Brasil, do momento econômico, a gente pode destacar que o Brasil nos últimos, pelo menos 10, 15 anos, já está passando pela fase 4, onde você tem uma população tipicamente urbana e significa que na cidade o custo de vida é mais alto, o custo de criação de uma família, de criação de filhos é mais alto. Há também um conjunto de fatores que proporciona maior conhecimento para essas populações, para que elas façam planejamento familiar e, portanto, tenham menos filhos. Ao mesmo tempo, a vida dinâmica, mais individualista, menos coletivista da cidade, cria condições para que as pessoas tenham menos interesse em ter muitos filhos. Então, todo esse conjunto vai se materializar numa taxa de natalidade menor, o que também acaba se expressando na taxa de fecundidade. Qual a diferença entre essas duas taxas? Taxa de natalidade mostra o número total de nascimentos de uma população. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher, ou seja, você pega lá 1920, no Brasil, cada mulher em média tinha em torno de 6 a 7 filhos. Você pega hoje, cada mulher no Brasil tem em torno de 1,5 filho. Significa o quê? Entre 1 e 2. Quer dizer que o número médio de filhos por mulher diminuiu nesse período, ok? Então, isso é um dos fatores da urbanização. Legal, galera? Deu para entender? Isso aí é uma questão que ela é dissertativa, então você tem que explicar todo esse processo, como se fosse uma redaçãozinha mesmo. Tranquilo? Vamos lá para a questão 26 agora.